uma descansada, né? Amém. Deus é bom poder estar com os irmãos. Amém. Ansioso para começar a ajudar os irmãos, né? Nós estamos orando para terminar logo a colocação do telhado e a gente possa começar a vir, né? Ajudar um pouco os irmãos. Como o pastor Daniel falou, estamos orando para, quem sabe amanhã já dá certo a casa lá em Jaboticabal. Isso vai facilitar a gente estar mais perto aqui para poder estar vindo aqui ajudar. Sábado, graças a Deus, eu consegui comprar a parte da fiação, né? Então, Deus permitindo, eu estava falando com o pastor Daniel, a gente quer ver se compra o piso também daqui a um mês, mais ou menos, né? Para a gente, os irmãos poderem estar indo lá para o templo, deixar as mulheres usar salto alto, né, pastor? Deixar as mulheres sem salto alto, elas vão ficar muito sem graça, né? Até a minha Rebequinha já está querendo usar salto alto, né? Ela pede para usar. Você é muito nova para isso ainda, mas ela briga lá que ela quer usar salto alto, né? Então as mulheres, Deus permitindo, podem estar. Então esteja realmente orando. Eu tenho só 2 igrejas que nos sustentam diretamente com o projeto de construção, mas porque a construção requer realmente bastante investimento, mas é difícil uma igreja que já se sustentar 2 vezes, né? A não ser quando ela já é beneficiada, né? Ela realmente entende o benefício, ela até se empolga para poder estar apoiando. Mas é complicado, então a gente criou esse desafio, né? Vocês já estão aí envolvidos com a construção de vocês, mas é algo que a gente ora que depois que a gente terminar de investir com os irmãos comecem a investir conosco, né? Como outros têm investido, porque... Então, como é que a gente consegue os recursos? É uma maneira bem barata para todo mundo. A gente estipulou R$10 de oferta, né? A pessoa faz uma oferta de R$10 mensais e parece bem pouco. Realmente, no valor individual é pouco, mas tem uma grande vantagem, porque com vários consegue fazer algo forte. Que fique palpável. E a outra grande bênção é que a gente pede que pelo menos quando a pessoa for transferir os R$10 por mês, que ela ore, né? Então significa que nós vamos ter bastante pessoas orando. Então os irmãos estejam realmente, continuem orando, Deus permitindo, né? A gente possa ser usado um tempinho para ajudar. Eu falei com o pastor Daniel, pretendo logo que a gente alugar a casa, está vindo terça, quinta e sábado aqui para a gente poder estar trabalhando, né? Como eu falei, eu sou o único servente na construção, né? Pouca coisa eu sei, mas um pouquinho a gente vai estar ajudando, tá? Só que há tantos anos eu acabei aprendendo alguma coisa, né? Então, pelo menos colocar piso, colocar a parte elétrica, a parte hidráulica, né? E fazer alguns reparos, alguns encanamentos, a gente consegue fazer. Então, no que a gente pode, a gente quer estar ajudando os irmãos. Abra suas Bíblias em Salmo 81. Deus tinha coisas melhores para você que você nem pensava. Deus tinha. Ou será que Deus tem? Hoje eu vou pregar que Deus tinha. Mas eu espero que na conclusão que não tinha mais, né? Que você possa entender que Deus tem coisas melhores para você. Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Salmo 81, versos 7 e 8. Salmo 81, versos 7 e 8, a Bíblia diz: clamaste na angústia e te livrei, respondi-te no lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de
Meribá, ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ouve-me, povo meu. Pai, obrigado pela palavra que tu colocaste no meu coração. Esteja realmente me usando. Fala aos corações. Tu sabes o que cada um está necessitado essa noite, Pai. Que o teu Espírito me direcione para tocar nesses corações, falar e despertar, Pai. Pai, muito obrigado. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Clamaste-me na angústia e te livrei. Eu sempre costumo falar que um dos meus corinhos prediletos, né, é aquele corinho que diz que Deus, sendo tão grande, se importa comigo, né? Preguei até, se eu me engano, a última vez que eu preguei lá em Pitangueiras, eu estava falando sobre Jaboticabal. Eu também estou com o mesmo problema do pastor Daniel, né? Que eu preguei lá em Jaboticabal, eu preguei falando sobre isso, sobre o Salmo 8, que fala da grandeza desse Deus que se importa conosco. Mas a verdade é que Deus se importa mesmo. E por isso, Deus tem coisas melhores que às vezes nós pensamos para a nossa vida. E muitas vezes, irmãos, nós nos contentamos com as migalhas na hora que nós estamos passando por alguma angústia. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas buscam Deus quando elas estão passando um momento difícil. E olha, irmãos, Deus sabe que nós somos assim. E aqui, irmãos, o texto está dizendo que esse povo clamou Deus e Ele os livrou de momentos bem difíceis. Respondi-te no lugar oculto dos trovões. Eu não sei, irmãos, é gozado esse negócio da noite, né? A madrugada, tudo escuro. É gozado quando a gente tem um pesadelo. O pesadelo toma conta tanto da gente, né? Parece assim algo tão real, que às vezes eu me pego um marmanjão assim, grandão igual eu, acordar de madrugada depois de um pesadelo cheio de medo. E às vezes até abracei a minha esposa, buscando proteção nela. Pode imaginar trovões, você perdido, sem saber o caminho. E aqui estamos falando desses trovões aqui de uma maneira simbólica, mostrando muitas vezes o que Satanás faz conosco, bramando como leão. E aqueles rugidos fortes do leão nos fazem sentir grande medo. Deus, e olha, irmãos, realmente o rugido do leão é de amedrontar, mas Deus gostaria que eu e você soubéssemos que o diabo está ao redor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas ele não pode nos tocar, amém? Se Deus não permitir. E quando a gente começar a ter essa experiência com Deus, a gente vai começar a ter menos medo. E Deus quer que a gente comece a ter essas experiências com Ele. Amém. De uma maneira natural. Que a gente não clame a Ele com medo. Mas é o que a gente
o busque com confiança e possa tranquilizar, sabendo que Ele vai estar nos atendendo naturalmente. E Deus estava vendo aqui, irmão, que esse povo só clamava, só o buscava na angústia. Então, no verso 8, Deus fala para eles: olha, eu vou falar algo com vocês, eu vou dar alguns conselhos para vocês, ouve-me, povo meu, ouve-me. Porque quando nós ouvimos Deus, irmãos, nós estaremos indo por caminhos que muitas vezes aparentemente não é o melhor caminho. Aparentemente ele realmente é um caminho estreito, ele é um caminho apertado, mas o nosso Deus sabe o fim, aonde vai dar, amém? Amém. E o caminho da porta larga que a gente vê é fácil de entrar, ele é bem decorado, ele tem uma boa aparência, mas Deus também avisa o fim dele, ele sabe o fim. Então Ele quer que a gente comece a levar a nossa vida cristã mais perto de Deus, ouvindo mais a voz de Deus. Uma vez eu estava conversando com um pastor em Poços de Caldas, e ele estava orando, e ele falou: irmão, mas eu estou orando para Deus me mostrar algo, e eu oro, e nada. Mas se Deus não falou nada, o que você vai fazer? Espera. Mas às vezes nós não queremos esperar. Ouve-me, povo meu! Ah, Israel, cemitério dos ouvidos. Ah, se vocês me ouvirem, eu tenho coisas tão especiais para vocês. Amém. Deus ouviu o clamor desse povo. E olha, irmãos, Deus, Ele muitas vezes já ouviu o nosso clamor. A Bíblia diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás Deus. Eu sei, irmãos, que Deus só começa a nos ouvir num relacionamento de pai e filho quando nós somos salvos. Mas eu tenho certeza, irmãos, que eu já passei por muitas adversidades quando eu era incrédulo, e que eu clamei desesperadamente a Deus naquele momento. Deus, que tinha algo para mim no futuro, Ele começou a me livrar, proteger a minha vida, mesmo quando eu era incrédulo. Amém. Porque, irmãos, a Bíblia é clara: o diabo veio roubar, matar e destruir. Então, o diabo sempre quis tirar a minha vida e a sua. Sempre quis. Mesmo quando você era incrédulo. Mas a maioria de nós fazem como aqueles leprosos. A Bíblia conta a história de 10 leprosos que clamaram a Deus que Deus curasse-os da enfermidade que eles estavam, da lepra. E a Bíblia diz que Deus os curou, mas a Bíblia diz que apenas um voltou e adorou Deus. Só um se colocou à disposição de continuar adorando, servindo Deus e ouvindo as suas orientações. Qual foi a decisão desse povo? Qual foi o desenrolar desses versos, deste salmo, depois que Deus os aconselhou a ouvi-los? Em primeiro lugar, irmãos, qual foi o conselho? Qual foi
o pedido de Deus. Está aqui no versículo 9. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Então, o primeiro pedido para Deus: me reconheçam como o único Deus. Que não haja entre ti Deus alheio. E nunca te prostres ante um Deus estranho. Para alguém que não tem um relacionamento com Deus, é muito claro, ainda sobre sendo salvo, é muito fácil estarmos entendendo aqui que Deus não quer que você sirva a ídolos, que você não seja devoto de santo nenhum, que você reconheça que há um só Deus e Jesus Cristo, seu Filho, como mediador. Amém. Isso é algo tão claro, mas as pessoas são tão presas na idolatria, porque Isaías 44, ele conta uma história que Deus conta uma história para tentar mostrar como o homem não raciocina. Lá conta a história de um homem que foi lá na floresta, pegou um pedaço de árvore, um tronco, e ele cortou a metade, e ele fez uma fogueira, se aquentou e fez comida para si. E da outra metade a Bíblia fala que ele fez um Deus. Aí ele vira para aquele pedaço de madeira que ele acabou de transformar numa imagem, e ele diz: este é o meu Deus que cuida de mim. Deus falou: gente, como é que a pessoa não consegue raciocinar que aquilo ali é um pedaço de madeira? Mas infelizmente, irmãos, o diabo tem cegado o entendimento para que as pessoas para que não possam lhe resplandecer a glória de Cristo, e elas têm sido presas por essa idolatria. Mas olha aqui, irmão, nós estamos falando, povo meu. Deus está falando com pessoas que têm um conhecimento do Deus verdadeiro. É claro, eles estão um povo aqui, irmãos, que eles tinham fundado a nação, era uma nação teocrática, conhecendo o Deus verdadeiro, mas eles aqui, irmãos, entendem, a maioria, claramente que não deve adorar uma imagem de escultura. Infelizmente, muitos deles desobedeceram Deus e se envolveram com outros povos e acabaram adorando os deuses desses outros povos. Mas a verdade, irmãos, é que muitas vezes eu e você conhecemos já o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nós não cumprimos algo simples na nossa vida e transformando coisas que não são ídolos em ídolos. Quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando nós colocamos qualquer coisa na frente do nosso Deus, prioridade para essa coisa, nós transformamos ela numa idolatria. Nós podemos transformar um passeio numa idolatria, nós podemos transformar um trabalho numa idolatria, nós podemos transformar um namorado, uma namorada numa idolatria. Eu pessoalmente, eu sempre falo, eu acho que isso é idolatria, ficar fanático, ser torcedor fanático de clube, como se... Eu não acho que futebol, nenhum esporte é ruim, mas quando aquilo ali te toma prioridade na sua vida, aquilo ali vira uma idolatria.
Quantas vezes a gente vê aqui na região os times grandes virem jogar aqui em Ribeirão Preto, as pessoas faltam ao culto para poder ir numa partida de futebol. Então, irmãos, quando eu e você começamos a colocar alguma coisa como prioridade, infelizmente, irmãos, muitas vezes nós colocamos chegar no culto de manhã como ficar em casa como prioridade. Fala assim, eu trabalho a semana toda. Então a semana toda você colocou o seu serviço como prioridade, e Deus aqui te requer apenas um dia na semana. Chega o dia de adorar a Deus, você fala, estou muito cansado, preciso descansar. E assim, irmãos, nós não aceitamos o conselho de Deus de colocá-lo em primeiro lugar. E ele já promete lá em Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas não serão acrescentadas. Deus lá fala sobre o alimento, o vestimento, e muitas vezes nós estamos preocupados com essas coisas básicas, mas Deus está falando, olha, se preocupe em me colocar em primeiro lugar, e eu vou suprir todas essas suas necessidades básicas. Amém. Amém. Mas Deus, irmãos, além de falar, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho, ou seja, não coloque nada como prioridade na sua vida que não seja o nosso Deus. Deus diz aqui no versículo 10, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca e te encherei. Olha, irmãos, nós temos que não esquecer que Deus nos tirou do lago da perdição. Eu e você, nós estávamos partindo, a qualquer momento que partíssemos desse mundo, eu e você estaríamos indo para a perdição eterna no inferno, e Deus nos resgatou. Amém. Isso é o simbolismo de ser resgatado do Egito. Deus nos salvou. Agora Deus nos salvou para viver uma vida pela fé, e é o que Deus está querendo dizer aqui, abre bem a tua boca e te encherei. Amém. Precisamos confiar em Deus, amém? Amém. Agora, andar segundo o conselho de Deus. Nós estamos, a igreja aqui está numa fase de construção. Eu sempre, há tantos anos trabalhando com ministério de construção, né? Envolvendo com igrejas, hoje tenho tentado dar preferência para trabalhar em igrejas que estejam construindo. Como eu acho essa construção um momento legal. Como alavanca a igreja, deixa a igreja empolgada. Amém. Se você for fazer a matemática, é uma época que você acaba contribuindo mais. Mas você experimenta um gozo tão especial de poder estar contribuindo com a construção, ver aquele templo sendo erguido, depois você ter a oportunidade de entrar dentro dele. Amém. E a gente começa a ficar unido, amém? Porque o que eu acho a bênção da construção, a bênção do trabalho na igreja, é essa construção, esse mutirão, indo pessoas lá para trabalhar. O pastor Daniel falou algo hoje, pregando lá em Jaboticabal, e ele falando sobre um rapaz que no passado falou assim, olha, se fosse para mim ir numa igreja, eu queria ir na sua, né? E eu estava lembrando de um fato da nossa construção, lá em Ribeirão Preto, no bairro do Parque São Sebastião, que um dia eu estava na fila da padaria e de repente chegou um senhor atrás e ele mesmo já começou a puxar papo comigo, e ele falou, eu sou pedreiro. Ele falou, eu estou trabalhando para uma igreja batista. E ele falou assim para mim, olha, mas é estranho, eles lá são diferentes de vocês aqui. Eu vejo aqui no final de semana,
Todo mundo trabalhando, mulher, homem, mulher pegando carriola, mulher enchendo pá, todo mundo envolvido, e a gente vê um sorriso. A felicidade de vocês. E ele, então, falou para mim o que falou para o pastor: você precisa ir lá conhecer a nossa igreja, a igreja lá no nosso bairro, porque vocês estão pagando para mim, e eles lá estão fazendo por conta, na maior felicidade. Irmãos, eu lembrava, irmãos, porque, irmãos, teve 2 irmãos na época da construção que eles me procuraram e falaram assim: irmão Omar, nós trabalhamos de segunda a sábado, mas nós queríamos trabalhar na construção. Será que não dava para fazer a escola bíblica dominical no sábado à noite, para a gente trabalhar no domingo? E eu fiquei meio relutando, né? Sabe aquela coisa, não, domingo é dia do Senhor. Eu falei, mas quem disse que dia do Senhor não é trabalhando na construção com o Senhor? Amém. Eu falei, eles têm razão, e eles não estão me pedindo para cancelar a escola bíblica dominical, eles estão me pedindo para fazer o culto no sábado à noite. Então, durante 6 meses, nós fizemos a escola bíblica dominical no sábado à noite, e as pessoas iam no domingo trabalhar, irmãos, e levantava pessoas ali, e eles falavam: irmão, nós estamos experimentando um milagre, porque eu trabalhei pesado a semana toda, eu agora trabalhei pesado hoje aqui na igreja, mas agora estou aqui de noite no culto, e parece que eu passei descansando a tarde toda, a manhã toda, porque eu senti que Deus renovou as minhas forças. E é verdade que nós cantamos, amém, que Deus renova nossas forças como águias, amém. Mas nós vamos experimentar essas coisas quando nós abrimos a nossa boca pela fé e deixa Deus encher, amém. Amém. Quando nós nos disponibilizamos a fazer um pouco mais, o teu trabalho é abrir a boca, amém. Mas é Deus que vai encher. Irmãos, muitas pessoas não têm tido as bocas cheias por Deus, porque elas não têm experimentado abri-las para Deus. Eu experimentei algo muito especial antes de começar a nossa construção, depois que Deus me chamou para o ministério da construção. Eu tinha acabado de passar a igreja para um pastor, a nossa igreja estava crescendo, eu e Maria éramos doidos para construir um templo maior, e esse novo pastor, ele não queria de jeito nenhum construir. Mas um dia ele chamou o fundador da nossa igreja para pregar conferência, e ele pregou aquele texto de Ageu, que diz que, infelizmente, muitas pessoas, elas pensam primeiro na sua vida, em vez de pensar na casa de Deus, e a Bíblia diz que lá diz que a vida financeira deles era como um saco furado. E o fundador da igreja, ele pregando, desafiou que a gente construísse aquela igreja. E eu sabia que o pastor que eu tinha passado da igreja não queria construir. Mas foi tão forte o Espírito Santo falando naquele dia que eu levantei e eu falei: pastor. E primeiro, irmãos, o texto era: como vocês podem construir primeiro as suas casas em vez da casa de Deus? E eu e Maria estava juntando dinheiro para construir a nossa casa. Maria tinha me pedido para ter uma casa. E eu falei: vou começar a juntar um trocadinho para construir a casa. Eu comecei a juntar esse dinheiro para a casa, mas era muito complicado, irmãos. É complicado, né, quando a gente quer ter a nossa casa, né? E quando a gente é jovem, então é mais complicado ainda, porque a gente jovem quer um monte de coisa. Quando a gente é mais velhinho é mais fácil, né? A gente não quer mais muita coisa, né? Mas quando a gente é jovem, né, a gente não quer perder as oportunidades, né? E era complicado. Cada vez que eu falava, irmão, de comer uma pizza, minha esposa falava assim, era matemática, mas
uma pizza, dá para comprar 100 tijolos, né? Não, não vamos comer pizza não, né? Ela cortava todos os meus lanches, né? Cortava tudo. Aí um sobrinho meu me fez uma proposta de pai para filho. Ele falou: Omar, eu tenho um terreno parado aqui, constrói uma casinha no meu terreno. Eu te ajudo, ele era pedreiro, eu te ajudo a construir. Compra o teu terreno com calma, daqui uns 10 anos você comprar o teu terreno, eu devolvo tudo que você gastou nessa casinha aí. Então eu conseguia juntar o dinheiro para construir a minha edícula, estava pronta. Naquele dia foi muito forte. Eu não quis nem falar com a Maria, eu levantei: pastor, tu só entender que Deus está falando conosco, nós devemos construir o templo, eu quero doar o dinheiro que eu tenho da minha casinha. E eu sempre falo, irmãos, não só quando eu conto essa história, mas eu sempre falo, eu não sou o pregador daquela igreja que dá tudo e que Deus vai te dar 10 vezes mais. Mas eu sempre falo que a gente tem que fazer aquilo que Deus toca no nosso coração, que o Espírito de Deus toca. E eu entendi naquele dia que Deus estava mandando eu dar todo o dinheiro da minha casa, que eu ia construir a minha casa. E assim nós começamos a construção. Graças a Deus acabou essa construção. Mas irmãos, 3 anos depois, não chegou a 3 anos, eu entrei na minha casa, no meu terreno, numa casa com 3 quartos, com 3 banheiros. Amém. Eu ia construir uma edícula numa casa, num terreno emprestado. Por isso, irmãos, você tem que estar sensível à voz do Espírito Santo quando Ele falar para você: abre a tua boca. Amém. Só que se abrir a boca pela fé, né? Se fosse só abrir a boca, né? E Deus fosse colocando dinheiro, fosse colocando nosso carro, nossa casa, hein? Todo mundo fazia, né? Abre a tua boca, é um passo pela fé, amém? Amém. Amém. Deus falou para eles: me coloque em primeiro lugar, vivam pela fé. Segundo lugar, irmãos, a decisão tomada pelo povo, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Senhor, eu não quero compromisso contigo. A gente não fala isso diretamente, sabe, irmãos? As nossas ações mostram, porque a gente não vem nos cultos todos, a gente não é dizimista, a gente não envolve com a construção, a gente não fala, mas as nossas ações mostram que a gente está dizendo: Senhor, eu não quero ouvir a sua voz, eu quero viver do meu jeito. Mas sabe, irmãos, quando você não está ouvindo a voz de Deus, mas olha, a gente ainda vem de vez em quando na igreja, a gente ainda chega lá no domingo de noite, ou a gente chega no domingo de manhã, ou a gente chega na quarta-feira. Na hora que passa a cestinha, eu não sou dizimista não, mas eu coloco uma notinha de 2 lá, né? Irmãos, nada contra ofertar R$2, tá? Eu estou querendo dizer, irmãos, que a gente não quer ter esse compromisso com Deus, mas a gente não quer que ninguém perceba que a gente não está tentando, a gente disfarça, né? Está entendendo o que eu estou falando de R$2? Porque se R$2 é a oferta da viúva pobre, é a mais do que todas as outras, amém? Amém. Mas olha, irmãos, quando a gente dá essa disfarçada de crente, a gente esfria, deixa o ambiente frio, mas não se nota. Mas o próximo passo, quando a gente começa a deixar de ouvir Deus, andar como Deus quer, é que diz aqui: Israel não me quis, até que você declaradamente
você começa a não querer mais Deus. Você larga Deus. Vira as costas completamente para Deus. Aí Deus deixa você viver segundo você quer viver. Deus tinha coisas melhores para você. Talvez Deus tivesse para você a casa de 3 quartos, mas eu poderia me contentar só com a edícula emprestada. Você está entendendo, irmãos? Às vezes o andar com Deus, o passo pela fé, parece que você vai perder, mas Deus tem algo muito melhor para você lá na frente. Aí você para completamente. Aí em terceiro lugar, se você para completamente, as bênçãos perdidas pelo povo. Primeira, está no versículo 12: portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Faz o que você quer. E muitas pessoas querem aproveitar, né? Lembra aquela história do rapaz lá de Provérbios 6? Foi lá, a prostituta já estava espreitando ele, mas ele também estava espreitando a prostituta, né? E a Bíblia diz que ele foi como ovelha para o matadouro. Quando a gente começa a seguir as nossas paixões, nós estamos indo como ovelha para o matadouro. Estamos alegrinhos achando que estamos indo bem, mas aquilo que nós achamos que é bom vai ser a nossa destruição. Deus vai te permitir andar do teu jeito, você vai receber as consequências. Versículo 13: se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. Sabe aquele clamor que eles estavam toda hora o inimigo estava invadindo a terra deles e despojando eles em tudo. Irmãos, quantas vezes a nossa vida vai indo para pior, vai acontecendo coisas na nossa vida que Deus está mostrando para vocês: para, se arrepende, você não está vendo que a tua vida está dando errado. A Bíblia diz: se você anda com Deus, não anda na roda dos escarnecedores, você busca Deus de dia e de noite. A Bíblia diz lá no Salmo 1 que a sua vida vai dar certo, você vai ser próspero. Próximo na Bíblia é a vida dar certo, ou seja, você busca Deus, Deus direciona para você o que você vai fazer e dá certo. Irmãos, a nossa vida não dá certo, é grandes frustrações. Aí Deus começa a permitir os adversários, Deus começa a permitir as quebras, Deus começa a permitir as doenças na farmácia, e as coisas vão indo constante, e você não para Senhor, o que está acontecendo? Senhor, aonde eu errei? Irmão, se a nossa vida, ela começa a dar errado, eu e você precisamos perguntar para Deus: Senhor, Deus, aonde eu estou errando? Porque o Senhor prometeu uma vida e vida em abundância. Às vezes não ouviram Deus, viraram as costas para Deus. Eu estava pronto para dar a vitória final contra os seus inimigos, mas agora vai continuar. Mas o final é que Deus falou, versículo 16, que nós receberíamos coisas, se não nos afastássemos, melhores que nós nem pensávamos. Versículo 16:
e o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído das rochas. Irmãos, eu não entendo muito de mel saído das rochas, mas deve ser bom, amém? Amém. Mas de farinha, alguma coisinha, né? Eu gosto de fazer uns bolos, gosto de fazer pão. Esses dias eu falei para Maria, ela, meu amor, faz um pãozinho, né? Lá em casa, cada vez que um faz uma coisa, a gente fica elogiando, né? Para poder o outro ficar fazendo, né? E ela elogia meus bolos e eu elogio o pão dela, né? E assim a gente vai, né? Mas as últimas 2 vezes ela me deu uma enrolada, né? Faz um pãozinho, né? Você diz que me ensinou, faz pão também. Aí ela, meu amor, você gostaria de aproveita aquele meio quilo daquela farinha lá. Deixa o nome dela para lá, amém? Mas quando terminei de fazer o pão, só em amassando, sabe? Eu falei, filha, toda vez que parecesse, a gente chama refrigereco, né? Dos refrigerantes aí, refrigereco, esses farinheco, toda vez que parecia esses farinheco, eu já vou jogar o quilo fechado, amém? Vou jogar o negócio fora. Porque, irmão, fazer bolo, fazer só de bolo e fazer pão com farinha ruim, olha, o negócio não vai dar certo. Irmãos, Deus quer dar para você a melhor farinha para você fazer o seu bolo, o seu pão, amém? Amém. Amém. Eu gosto de fazer com aquela farinha Anitta, né? Não sei se aqui é a farinha Anitta, amém? Se aqui é com a receita der certo, usa a farinha Anitta, amém? Você usa aquelas Globo e aquelas outras assim, olha, vai sair furado, amém? Irmão, nós estamos numa sociedade rural aqui, né? Por isso Deus está falando que o povo entende, né? Farinha, trigo, né? Mel da rocha. Quem pode ler para mim Efésios 3:30? Efésios 3:30. 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém. Irmãos, a gente muitas vezes deseja alguma coisa e coloca Deus de lado, querendo alcançar essas coisas que a gente deseja. Deus está querendo dizer aqui que se você coloca Ele em primeiro lugar, Ele vai fazer melhor do que o que você desejava. Amém. Amém. Quando Ele diz que vai te dar a melhor farinha, o melhor mel. Amém. Deus estava pronto para dar para você o melhor, mas você não ouviu a voz de Deus, você não confiou, você não viveu pela fé. Você perdeu o melhor e os inimigos permanecem na sua vida. E infelizmente, irmãos, muitas pessoas, elas veem que as promessas de Deus não estão acontecendo na sua vida e elas continuam. Concluindo, irmãos, Deus tem o melhor para você, amém? Amém. Mas começa com você entregando a vida para o Senhor Jesus Cristo, colocando Ele em primeiro lugar, vivendo uma vida pela fé. Amém. E se isso acontece, Deus vai começando
tirar os inimigos da sua vida. E te colocando como um verdadeiro adorador. E Ele começa a trazer para você aquilo que é mais do que você estava querendo. Amém. Qual vai ser a decisão que você vai tomar para a sua vida? Viver uma vida, ouvir Deus e viver uma vida pela fé, colocando Deus em primeiro lugar? Isso aparentemente, às vezes, contribui mais. Perder um pouco mais de tempo, é claro. Se eu falto mais os cultos, se eu descanso mais o meu corpo lá no sofá, na cama. Isso humanamente parece. Mas Deus quer que você experimente coisas melhores. Amém. O verdadeiro gozo, de dentro para fora. Esse verdadeiro gozo você só encontra bem pertinho de Deus, amém? Amém. Bem perto de Deus. Eu fui uma vez fazer uma visita com um senhor muito de idade, mais de 90 anos, muito doente, estado terminal. E eu fui levar uma mensagem de consolo para ele. Sabe de uma coisa? Foi eu que voltei consolado. Você lembra a pergunta de Pedro? Senhor, deixamos tudo e te servimos, que nós receberemos? Essa nossa carne aqui, ela sempre quer alguma coisa palpável, material, né? O Senhor Jesus sabe que a gente é assim. A resposta dele, você já tem a vida eterna, poder ter falado isso, assim, olha, se vocês deixarem tudo me servirem, viverem uma vida de verdade para mim, vocês vão receber 100 vezes tanto nessa vida. Amém. E no final a vida eterna. Amém. Ele poderia ter só falado o final e tirado 100 vezes tanto. Mas ele sabe quem nós somos. Mas, irmão, aquela visita foi algo precioso para a minha vida. Porque no final da vida, irmãos, a Bíblia... Eu sempre falo, irmãos, o amor de Deus é tão grande. Quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso e colocou lá os anjos protegendo a árvore da vida, para que eles não comessem aquela árvore e eles vivessem para sempre. Você já visitou alguém que ele começa com um derrame, aí ele não consegue mais movimentar e ele não morre rapidamente, ele vai definhando, né? Eu já vi muitas pessoas em visita, irmãos, eles vão ficando magrinhos assim, tudo encurvado. Eu preguei para um senhor em Poços de Caldas nessa situação, ele estava lúcido, e eu falei para ele: seu breve, entrega a vida para Jesus e pede para ele levar o Senhor desse mundo de sofrimento. Ele falou: não, eu não quero morrer. Irmãos, ele naquele jeito ainda não queria morrer. Irmão, se Deus não tivesse expulsado Adão e Eva do paraíso, eles iam para não poder morrer, comer daquela... Eles não iam morrer, mas eles não iam deixar de envelhecer. Eles não iam morrer,
Mas eles iam definhar. Mas muitas vezes, quando eu e você, os mais jovens não vão conseguir entender isso ainda, né? Mas a gente mais velho, quando começa a ver aquelas dores daqui, dor de lá, doença de cá, cirurgia de lá, né, pastor? A gente já começa. Quando eu estava com Covid, a médica falou que ia me entubar, todo mundo que entubava morria, vou te entubar de tarde. A gente começa a lembrar de todos os pecados e começa a pedir perdão de novo, né? A gente é tão bobo, a gente esquece que já está tudo perdoado. Irmãos, aí a gente começa a querer, o sofrimento começa a aumentar tanto, a gente já não tem mais expectativa, né? Pois aí a gente começa a ter desejo de partir, estar com Deus, porque quando a gente é jovem não tem essa vontade. Mas voltando àquele Senhor, irmãos, eu nunca vi, irmãos, um sorriso tão maravilhoso. Para não dizer que eu nunca vi, eu vi um outro. Não tem a ver com o que eu estou pregando, eu posso só falar para os irmãos que foi tão especial. Ele pediu para me cantar, irmãos. Eu comecei a cantar com ele. Irmãos, eu nunca vi alguém tão magro, todos os ossinhos aparecendo, prestes a morrer, com tanta felicidade. Eu entendi o que é gozo mesmo. Ele sentia que estava indo para Deus. Foi o que aconteceu com o outro senhor. Para dizer que eu não vi um sorriso, eu fui visitar um senhorzinho também, mais de 80 anos, em coma, com 2 anos com Alzheimer. Ele não sabia mais quem era ninguém. E o médico mandou ele para correr em casa em coma. Eu lembrei, irmão, sério, eu lembrei daquele velhinho, quando ele pediu para eu poder cantar. E eu vi o sorriso daquele velhinho, eu lembrei daquilo. E eu li a Bíblia com aquele... Eu tinha lido para aquele velhinho, o primeiro velhinho, então eu li a Bíblia e eu lembrei, eu cantei. Irmãos, aquele velhinho com 2 anos de Alzheimer, sem reconhecer ninguém, em coma, ele bateu a mão na cama, levantou, sentou. Foi o mesmo sorriso daquele outro. Mas esse ele me falou algo. Falou pra gente. Ele falou: eu estou indo para Deus. Amém. 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 Ele virou para a nora, chamou ela pelo nome. Ele não reconhecia ninguém. Eu esqueci o nome dessa nora. Falou: fulano, cuida da Ana e do Joaquim para mim. Joaquim era o filho dele. Quando ele acabou de falar isso, ele voltou para a cama e voltou para o coma. Eu falei: gente, ele já está vendo Deus, ele está indo para o céu. Amém. 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 Você quer experimentar a verdadeira felicidade? Anda com Deus. Amém. Você vai experimentar nessa vida Ele dando para você coisas que você nem pensava, aquilo que você pensava antes lá, e deixar Deus para... Deus tem algo mais para você. Amém. Mas até na hora da morte. Você pode imaginar, irmãos, você ser apedrejado como Estevão. Irmãos, eu estou pensando eu humano hoje. Se alguém começa a me jogar uma pedra, se eu tiver com a mão solta, eu vou fazer o que eu já fiz muitas vezes quando moleque. Eu vou catar a pedra de novo, vou tacar de volta, né?
Mas se eu estou amarrado e me apedrejando, humanamente falando, eu vou falar um monte de coisa ruim para aquela pessoa. Mas perto de Deus, Estevão nem estava sentindo dor. Estava vendo o céu abrindo. Amém. E já contemplando a glória de Deus. Amém. Amém. Esse é um dos meus textos favoritos. Só para encerrar, uma vez eu estava muito doente, eu passando mal, eu estava pronto para desmaiar, mas eu achei que morria, e eu estava morrendo. E eu falei para Maria: ai, meu amor, estou morrendo. E eu, antes de desmaiar, eu ouvi a voz dela falando assim: você não está morrendo, você não está me dizendo que está vendo o céu. Realmente eu não estava morrendo, né? Eu estava só desmaiando. Por isso que eu não estava um pouquinho desesperado, né? Irmãos, que coisa maravilhosa, andar com Deus até na hora da morte. Eu sei, eu e você temos aquele medinho da morte, ninguém quer morrer, né? Mas na hora que ela chega mesmo, eu sei pela palavra de Deus. Eu sei pela vida do irmão Norato, daquele senhorzinho. Na hora que ela chega, olha, não tem dor, não tem nada, só a maravilha da glória do Senhor. Pai, muito obrigado pela palavra, Senhor Deus. Tu está desafiando esse povo, estão num momento de construção, a te colocarem em primeiro lugar, no geral, de te servir, mas também nessa área, nesse momento, abrirem a boca, isso é, dar passos de fé, e tu vai cumprir a promessa de encher. Quem ouvir a tua voz vai experimentar isso, porque tu vai dar do melhor trigo, ou seja, tu vai dar do melhor que nem estavam pensando, ainda vai livrá-lo do inimigo, porque o inimigo só pode nos tocar se tu nos permitir. Mas infelizmente, muitos, em vez de ser livres do inimigo, de receber as bênçãos especiais, acabam vivendo segundo o desejo da sua carne, porque não querem ouvir o Senhor. Pai, desperta cada um aqui essa noite a tomar a decisão certa e entender que tu tem o melhor da sua vida, que não possa ser como esse povo que tu falou que eles teriam, porque eles não tiveram o melhor de ti. Pai, obrigado por tudo, te peço, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Pastor Daniel.